Outra menina. Aqui já começou. Pode começar. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui na Casa do Caminho Irmãos Samaritanos para mais uma noite de estudos, né? Primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos concede estarmos aqui. Agradecendo ao Luiz Fernando, ao Cris, né? Que juntos nós todos vamos discutir o assunto da noite. E agradecendo você, nosso irmão que está assistindo essa live, que nos acompanha, muito obrigado, tá? Como nós sempre falamos aqui, todos nós somos aprendizes do Evangelho, né? Estamos todos estudando em conjunto. E nessa sala de bate-papo edificante, vamos todos aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. O tema de hoje, como nós combinamos na semana passada, é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema é os seres perfeitos, né? Vamos fazer uma prece de abertura para iniciar nossos trabalhos. Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos que o Senhor, através da sua equipe espiritual, nos ampare e nos dê o discernimento necessário para que possamos ter uma noite de estudos produtiva e que possamos sair daqui, todos nós, os nossos irmãos da live, com conhecimento e que possamos aprender um pouquinho e praticar esse conhecimento com todos. Agradecemos, muito obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Luiz Fernando, que vai dar início ao tema da noite. Muito boa noite a todos. É com a graça de Deus, de nosso Pai Celestial, que nos é possível mais uma noite estarmos aqui presentes nesta casa abençoada, que é a Casa do Caminho Irmãos Samaritanos. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, agradecemos toda a espiritualidade presente, que nos ampara, que nos ajuda na compreensão e na aplicação do Evangelho de nosso Mestre Jesus no dia a dia. Hoje, o tema do nosso estudo da noite é Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec, logo no início deste capítulo, ele inicia com a leitura do trecho evangélico da passagem em Mateus, versículo 44, 46 a 48, onde Jesus diz: Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não faz os publicanos também o mesmo? E se vós saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então nós vemos aqui, logo no fim deste versículo, que Jesus nos concita a ir em busca da perfeição, né? Ele fala, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Então Jesus ali nos traz o quê? Um objetivo, uma rota que devemos seguir.
Isso ele traz a todos nós da humanidade, a todos os seres humanos do planeta. Não a uma seita específica, a uma pessoa específica, uma nacionalidade específica. A todos, independentemente de credo, de religião. Por isso mesmo até que ele menciona aqui no meio do versículo, que Deus faz nascer o sol para todos, maus ou bons, e a chuva para todos, injustos ou injustos. Então ele está concitando a todos nós da humanidade ir em busca desta perfeição. Agora uma pergunta que me vem à mente. Mesmo Jesus, ciente de que nós ainda, espíritos imperfeitos, falíveis, né, com fraquezas, com imperfeições, mesmo assim ainda ele dá esse objetivo para nós, da perfeição? Por que será? Professor Fernando, na realidade, quando Jesus ele fala sede perfeitos, de uma maneira carinhosa, de uma maneira sem nos transformar em milímetro, ele fala assim, um recado que ele passa: meus filhos, vocês são imperfeitos. Porém, como você bem disse agora, vocês têm o germe da divindade em vocês. E todo o espírito, ele busca o quê? Ele tem esse germe da divindade, ele busca a perfeição. Então, a nossa rota como espíritos, de simples e ignorantes, nós chegarmos à perfeição. Isso aí demanda tempo, demanda aprendizado, demanda encarnações. Então Jesus, conhecendo tudo isso pelo nosso mestre, né, ele já anteviu e sabia muito bem disso, que nós somos dotados da divindade como filhos de Deus e chegaremos um dia à perfeição. E essa perfeição é relativa, porém, porque a perfeição absoluta é só Deus. Então, este é um outro questionamento, né? Nós todos temos a centelha divina dentro de nós, em nosso âmago, no âmago do nosso espírito, temos essa centelha divina. Todos nós como filhos do mesmo Pai. Então, todos nós tendemos à perfeição. Nosso espírito busca, anseia essa perfeição. Mesmo nós aqui nesse corpo de carne, momentaneamente, não sabendo disso. Mas todos nós fomos criados, fomos perfeitíveis, em busca dessa perfeição, né? Agora, a pergunta que se faz é aqui. Jesus fala, sede vós logo perfeitos, como também é vosso Pai. Será que Jesus, ele queria uma perfeição nossa igual ao do Pai? Será que é possível essa perfeição igual ao do Pai? Fernando, essa perfeição igual ao do Pai não é possível, porque a criatura jamais vai atingir o Criador. Sim. Porém, nós conseguimos chegar a uma perfeição muito próxima do Criador. Isso quando nós avançarmos na escala evolutiva até espíritos puros, né? Isso demanda, como a gente comentou, tempo, trabalho, estudo, né? E Jesus, na sua sabedoria suprema, ele nos deu um caminho aí, no próprio Evangelho, que ele fala, para você conseguir essa perfeição relativa, o que você tem que fazer? Amar o próximo, perdoar, né? Isso são características que temos que fazer para atingir essa perfeição, né? E agora uma pergunta que eu faço para você, Luiz Fernando. Tudo bem, nós sabemos que nós somos imperfeitos, né? Mas como nós conseguimos descobrir quais são as nossas imperfeições? Existe algum método, alguma coisa para a gente esclarecer essa questão? Quando nós vemos aí, a gente fica ciente, nós temos que buscar a perfeição, somos perfeitíveis. Mas é o que você perguntou mesmo, como que a gente vai alcançar isso aí? Como que a gente vai conseguir chegar daqui milênios a essa perfeição? Isso não é da noite para o dia, né? Pouco a pouco, é um exercício diário. Mas primeiro nós temos que iniciar o quê? Um autoconhecimento.
Por isso que Sócrates, lá atrás, já dizia, não conhece-te a ti mesmo. Então nós temos primeiro que identificar quais são as mazelas que nós trazemos, as más tendências que nós temos. Temos que identificar isso para poder combater e burilar todas essas mazelas para ir melhorando. Identificar o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, qual é a tendência que nós temos. Temos tendência de julgar, temos a tendência da prepotência, da arrogância, do egoísmo, do orgulho. Então, é só na autorreflexão que nós podemos identificar. E como se faz essa autorreflexão? Nós temos o ensinamento ali de Santo Agostinho lá atrás, da reflexão diária, antes do sono ali, né? Do descanso, do sono. Refletimos o que nós estamos fazendo no nosso dia, o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim. Né? Acredito que assim vamos identificar, né, quais são realmente as nossas más tendências para poder lutar e burilar isso aí. Tudo bem, então nós, fazendo uma reflexão aqui, nós percebemos que somos imperfeitos, conseguimos detectar essas imperfeições através da reflexão, como você explicou, de Santo Agostinho. Todo dia, deitar ali, pôr a cabeça no travesseiro. O que eu fiz no meu dia hoje? Eu fiz o bem para alguém? Fiz, legal. Fiz o mal? O que eu fiz àquela pessoa? Será que eu gostaria que fizesse para mim? Detecto uma imperfeição. E vou fazendo um relatório e vou vendo como eu sou. Beleza. Então eu descobri, eu tenho essas N imperfeições. Aliás, desculpa interromper. É um relatório, como você disse. As empresas, o que as empresas fazem para melhorar? Faz um balanço, um relatório. Um relatório diário das atividades. E com a gente é a mesma coisa. Você falou isso aí. Então, aí beleza. Aí fizemos isso aí, descobrimos mais ou menos quem nós somos. É uma pergunta que eu te faço agora. Beleza, eu tenho esses defeitos. Como é que a doutrina espírita explica para nós, que ferramenta que ela nos dá para que possamos diminuir essas tendências e fazer aflorar nossas virtudes? Tem alguma ferramenta a doutrina espírita? Nós vemos que um lema da doutrina espírita, cunhado por Kardec, foi: fora da caridade não há salvação. Esse virou um lema da doutrina espírita. Então, tanto a doutrina espírita fala isso, como Jesus sempre nos concitou e falou que realmente a caridade, que nos vai proporcionar essa salvação. Qual caridade? A caridade só material? Não, também, mas principalmente a caridade moral, a benevolência, a indulgência com os defeitos alheios, que todos nós temos defeitos, a misericórdia, o perdão. Então, essas características que precisamos praticar e adquirir para se tornar o quê? Um homem de bem. Então, é isso que nós temos que buscar. E qual é o nosso guia e modelo? Quem nós temos que ter por guia e modelo? Que inclusive até uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz aos Espíritos. Que eles respondem: vinde Jesus. Então Jesus é o nosso farol, é o nosso guia, nosso modelo, para seguirmos firmes e confiantes nesta senda de progresso, nesta rota, nesse objetivo que Ele mesmo nos traçou, seguindo os passos dele. Por isso que Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso que Ele nos passou? Então é seguindo os passos de Jesus. E qual é o manual, Júnior, que você acha, identifica? No próprio Evangelho, qual o manual ali que você identifica para a gente seguir isso aí? Inclusive, foi até um dos nossos temas das outras lives que a gente fez, é o Sermão do Monte. Que ali, Jesus nos dá um roteiro de como devemos nos portar num plano de expiação e prova que é o nosso, para conseguirmos evoluir. As bem-aventuranças ali, né? As bem-aventuranças. Agora você tocou um ponto interessante, Luiz Fernando. Então, com a prática da caridade, eu vou conseguir fazer com que as virtudes, a benevolência, a indulgência,
o perdão aflora em mim, praticando a caridade com o próximo, né? E com isso nós combatemos também as duas chagas da humanidade, como diz o livro dos Espíritos, que é o orgulho e o egoísmo. Legal. Então já detectamos que nós somos espíritos imperfeitos, porém perfectíveis, que o nosso objetivo como espírito, segundo o livro dos Espíritos, é chegar à perfeição, certo? E a ferramenta que Jesus nos dá, pelo que nós podemos observar agora, pelo relato que nós fizemos agora, que é a caridade. Então a caridade é a ferramenta que vai fazer que nós sejamos espíritos melhores e que chegamos à perfeição, certo? Então nós temos mais ou menos um roteiro, né? E... Desculpa interromper, não, pode. Não, deixa eu fazer uma pergunta para você. E para a gente chegar nessa perfeição, você acha que é possível, né, até um questionamento aí que todo mundo tem, você acha que é possível só numa vida? Né? Será que só nessa vida que é possível a pessoa chegar nessa perfeição em que Jesus está nos concitando? Professor Fernando, só numa vida é impossível. Porque o espírito, ele nasce. Na realidade não é nasce. Deus criou o princípio inteligente. Sim. Simples e ignorante, que esse princípio inteligente estagiou no vegetal, no mineral, no vegetal, no animal e chegou no hominal, onde teve a consciência. A partir daí, esse espírito com a consciência, ele vai distinguir o bem e do mal. Ele vai burilando e vai melhorando nas sucessivas encarnações. É através dessas encarnações. Por isso que muitas das vezes, o que acontece? Nós do meio espírita, muitas das vezes por equívoco nosso, nós falamos, um plano de prova e expiação nós vamos sofrer. Ao contrário. O plano de prova e expiação, na realidade, ele vai dar as ferramentas para nós melhorarmos como espírito. Então, inconscientemente, até conscientemente, nós como os espíritos, pedimos provas e expiações. Nós pedimos isso. Ansiamos isso. Porque nós ansiamos ser espíritos puros. E para chegar à perfeição, precisamos burilar nossos espíritos através de provas e expiações. Então, na realidade, como Jesus disse no Sermão do Monte, as aflições que são as provas e expiações que precisamos para que possamos melhorar como espíritos. Bem-aventurados os aflitos. Os aflitos. É por isso que agora a gente consegue entender o que Jesus falava. Bem-aventurados os aflitos. Agora nós entendemos, porque as aflições são provas e expiações que necessitamos, que buscamos para que atingimos a perfeição. Você vê, para nascer uma analogia aí, para nascer uma espada bonita, né? Ela precisa ser o quê? Forjada no fogo, na pancada. E isso é nosso espírito, é a mesma coisa, né? Para que tenhamos essa robustez, essa força espiritual, é forjado na luta também. É na pancada que nós vamos sofrendo, né? Isso faz parte do crescimento. Não que viemos aqui para sofrer. Nós estamos aqui em busca da felicidade também. Mas, infelizmente, nós só conseguimos sair da paralisia, num estado estacionário, na pancada. Porque só no amor, analisando, infelizmente a gente não consegue muito. Não é verdade? Analisando. É mais na pancada, é forjando mesmo, né? Para ter aquele espírito ter um vigor. Em relação a isso, você fez me lembrar uma passagem que até o Haroldo Dutra, ele comenta numa palestra dele, que ele compara o espírito a um rio. Porque o rio, qual que é o objetivo do rio? Chegar no mar. E para ele chegar no mar, o que acontece? Ele vai descendo e vai recebendo afluentes. E vai se encorpando, vai ficando um rio forte. Um riachinho ali. Ele vai crescendo, vai virando um rio forte, um rio robusto, para chegar ao quê? No oceano. Nosso espírito, idem. Nós começamos com o espírito fraquinho, através das sucessivas reencarnações, dos aprendizados, das provas,
das expiações, nós vamos criando robustez, vamos nos tornando espíritos fortes, para desembocar onde? No plano superior, puro, próximo de Deus. E ele faz uma comparação muito interessante de Saulo com Paulo de Tarso. Saulo de Tarso era o riozinho, que no começo perseguindo os cristãos, aquela coisa toda. Depois, quando ele viu a luz do Mestre, ele se entregou, entendeu o que era Jesus. Aí o que ele fez? Ele foi trabalhando, foi levando o Evangelho, foi criando robustez. Tanto é que quando ele cita, quando ele foi, nos últimos momentos dele, ele era um espírito forte, que estava passando pela morte trágica, porém não sentia nada, porque o espírito estava forte. Entendeu? Então é isso que nós precisamos. E ali ele fala até que, pode explicar, que naquele momento ele tinha comunhão com Deus. Né? Então, ele chegou, era um riozinho que chegou na comunhão do Pai. É isso que nós temos que pôr na nossa cabeça. Por isso que Jesus falou. Temos que buscar a perfeição, é isso. Se a gente parar para pensar, é isso. Nós saímos de um espírito fraco e atingirmos um espírito forte, eterno, que nada vai nos abalar. A confiança em Deus, a confiança em Jesus. Isso aí nos traz a clarividência e a sabedoria, né? Você vê aqui, você falando, até veio na cabeça, a gente pode fazer até uma analogia nesse objetivo que Jesus nos traça, da perfeição, de chegar mais próximo da comunhão com Deus, né? Porque agora nós não temos capacidade nem de imaginar o que seria Deus. No próprio livro dos Espíritos, né? A pleia de espíritos superiores respondem isso a Kardec. Né? Que Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Aí Kardec pergunta, e a intimidade, né? Não dá para você saber ainda nesse estado. Quem sabe lá como espíritos puros, nós vamos, como Jesus mesmo falava, eu e o Pai somos um, porque ele já tinha essa capacidade de ter essa integração com Deus. Né? Então, nosso objetivo, na verdade, que Jesus traçou para chegar à perfeição, é para chegar a ter essa comunhão com o Pai, com Deus, né? Isso lembra até a parábola, fazendo uma analogia, do filho pródigo. Nós podemos até fazer uma analogia à parábola do filho pródigo, que está lá afastado, como nós estamos ainda de Deus, mas estamos nessa senda de volta ao Pai, né? No aprendizado, como o filho pródigo errou, fez um monte de coisa, mas estava lá esperando, o Pai está esperando, e nós estamos nesse caminho de retorno. Né? É isso aí. E analisando o que você falou, o Espiritismo, a doutrina espírita como nosso consolador prometido, ele nos dá essa esperança de nós sairmos espíritos fracos, imperfeitos, nos tornarmos um espírito forte, robusto, sábio, e entender e compreender Deus, porque até no livro dos Espíritos, a Kardec pergunta para os espíritos, eles explicam, quando vocês chegarem na condição de espíritos puros, vocês vão compreender Deus, porque nós, nesse estágio que estamos hoje, nós não conseguimos compreender a grandeza de Deus. Por isso que Jesus, ele coloca aqui nesse capítulo, que a perfeição para nós, os nossos estágios, é o quê? Ele põe aqui, a perfeição para nós é amar os vossos inimigos, fazer o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra que a essência da perfeição é a caridade. Então, através desses passos aqui, para nossa compreensão, estamos galgando a perfeição através desses passos. Que é o que podemos fazer aqui nesse plano, né? Exatamente. Que a nossa consciência, como espíritos, nessa situação, conseguimos compreender um pouquinho, né, sobre essa questão. Eu gostaria só de colocar aqui algumas perguntas do Livro do Espírito, muito interessante, que quem tiver curiosidade pode ler o Livro dos Espíritos, no capítulo 12, Perfeição Moral. Kardec pergunta para os Espíritos, na pergunta 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Kardec pergunta para os Espíritos. Eles respondem,
todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, ou seja, toda vez que você tenta lutar contra sua má tendência, é uma virtude que você tem, né? Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Ou seja, muitas das vezes nós temos que nos sacrificar nosso interesse pessoal para ajudar alguém, né? É uma virtude importantíssima essa aí. Sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada, né? Então a virtude mais meritória é aquela que baseia na caridade que você faz ao seu irmão desinteressadamente, sem segundas intenções. Essa é a pergunta 893. Já na 897, Kardec faz outra indagação aos espíritos também. Ele pergunta: aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas na esperança de que ele seja levado em conta na outra vida e que nessa a sua posição seja melhor, é repreensível? E esse pensamento prejudica o seu orientamento? Ou seja, ele pergunta se um espírito no plano físico, sabendo se ele fazer o bem para outra pessoa, ele já tem essa intenção, ele vai estar melhor na outra vida, isso é prejudicial? Resumindo, é isso. Aí os espíritos respondem: é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. Então tudo é nossa intenção que os espíritos e o Deus analisa. É tudo a nossa intenção. Através da nossa intenção é que eles classificam o que você pensou, o que você fez, né? E para finalizar aqui a pergunta 898, desde que a vida corpórea é apenas uma efêmera passagem por este mundo e que o nosso futuro deve ser a nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que se referem somente às coisas e necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, isso vos torna capaz de aliviar os vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se houver progredido intelectualmente. No intervalo das encarnações, aprendeis em uma. Ora, aquilo na terra demande anos. Nenhum conhecimento é inútil. Todos contribuem mais ou menos para o orientamento, porque o espírito perfeito deve saber tudo e, devendo o progresso, realizar-se em todos os sentidos. Todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Ou seja, o espírito deve aprender sempre, porque esse aprendizado vai tornar o espírito perfeito e sábio. Então, todas as encarnações, para nós atingirmos a perfeição, temos que estar aprendendo tudo, para nós nos tornarmos espíritos sábios e perfeitos. Isso aí. Kardec colocou nesse capítulo a parábola do semeador, né, que retrata bem essa questão do aprimoramento e da busca da perfeição de cada um, né? E a gente vê que Jesus, como um professor perfeito, ele tinha uma didática, né, para transmitir todos os ensinamentos dele, né? E a gente vê que por meio dessas parábolas, dessas alegorias, dessas histórias que se identificavam com o cotidiano da vida das pessoas no local, né, para facilitar o entendimento, que muito embora ali no momento alguma pessoa pudesse não ter a capacidade de compreender aquele ensinamento do mestre, aquela história ficava na sua mente. E quando ele fosse vivenciar aquele procedimento corriqueiro dele, que o mestre fazia uma analogia, ele lembraria e poderia compreender, né? Olha a sabedoria de Jesus. E até hoje, né, a gente muitas vezes compreende através, né, fazendo analogia no nosso dia a dia, alguma história ali, alguma parábola. E aí nessa parábola do semeador, para eu não me estender muito aqui, para ler toda ela, não sei se eu vou conseguir de cabeça recordar, né? O semeador foi jogando as sementes, parte das sementes caiu à beira da estrada, né, onde ali os pássaros comeram, parte das sementes caiu
num terreno pedregoso, né, só de pedras, onde tinha pouca terra, onde não teve como ter a raiz, não teve como germinar ali, e o sol queimou. E outra parte caiu no solo espinhoso, de espinhos, né, que também não teve como germinar, e outra parte caiu em terra boa, que germinou, cresceu e deu bons frutos. Né? Então Kardec traz essa parábola justamente para falar que cada um aqui vai fazer seu caminho evolutivo. Né? E esse caminho evolutivo, quem vai conseguir fazer mais rápido é aquele que vai deixar frutificar, e a semente da Boa Nova, que é os ensinamentos de Jesus, criar raiz dentro de si, for uma terra apta e boa para assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática. Né? Se a gente tiver o espinho do orgulho, do egoísmo, da vaidade, não vai fazer germinar essa semente. Do mesmo jeito, se a gente for aquela pessoa, né, como eu posso te dizer, com a mente fechada, né, não aberta a novos conhecimentos, como uma pedra, uma rocha, também não vamos deixar entrar esses ensinamentos na nossa vida e não vamos usá-lo para progredir. Ou como aquela pessoa que não quer saber de nada e apenas dos prazeres do mundo, só quer aproveitar da melhor maneira possível, também vai ficar ao lado, ao longo do caminho, na estrada, à margem do caminho. Né? Então é isso que nós temos que refletir. Temos essa oportunidade de estudar o Evangelho do Mestre Jesus sobre a luz da doutrina espírita, que é o que? O cristianismo redivivo, resgatando o cristianismo primitivo lá, sem dogmas, né? Sem o culto exterior, e sim realmente a parte verdadeira do cristianismo, do que interessa, dos ensinamentos de Jesus, da caridade, da benevolência. E é isso que nós temos que aprender a pegar essas sementes e ser uma terra boa. Né? Então achei bonita e importante essa passagem, essa parábola que o mestre aqui que Kardec colocou. Quer comentar alguma coisa aqui? Em relação a essa parábola, realmente é uma parábola muito esclarecedora, e ela nos mostra também aquilo que você comentou no início da nossa explanação, é que a doutrina espírita, ela nos diz, independente de você ser espírita, católico, budista, muçulmano, judeu, ela mostra claramente que todos somos espíritos e vamos ser perfeitos, todos vamos ser perfeitos. E essa parábola mostra, depende do livre-arbítrio de cada um, mas todos vão chegar lá. Essa que é a grande mensagem da doutrina espírita, que nós todos somos espíritos imortais, todos, independente do seu culto religioso. Todos somos espíritos imortais e todos vamos atingir a perfeição e a comunhão com o Pai. É isso que nós temos que levar como mensagem, que somos espíritos eternos, somos uma centelha divina. E muitas vezes você que está em depressão, você que está pensando em cometer um suicídio, saiba que você é um espírito eterno, que vai morrer do seu corpo físico. O seu espírito é eterno e ele será perfeito, né? Tem a passagem de Jesus importante, agora me veio a recordação, quando ele está na cruz, está no meio com os dois ladrões, e um se arrepende, e Jesus analisa e ainda fala, hoje comigo você estará no paraíso. Por quê? Todos os espíritos têm o direito de errar, né? E vai melhorar. E Jesus, nesse momento, como é o nosso mestre, analisou isso e falou como aquele espírito se arrependeu do fundo do coração, viu os erros que ele cometeu,
ainda indagou para o outro, ele não fez nada, eu quero estar com ele. E Jesus sentiu isso, porque Jesus era energia, ele sentia as pessoas. E sentia quando o Espírito falava do coração, do cerne espiritual. Todas as curas que Jesus fez foi porque a pessoa se curou, que ele falou, você se curou. Porque ela queria verdadeiramente. Então, todos nós, independente da nossa religião, essa parábola maravilhosa nos diz isso. Nós vamos chegar à perfeição, né? A humanidade vai chegar à perfeição. Uns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos chegarão. Então a doutrina reveladora, consoladora, que é a doutrina espírita, nos dá essa certeza que somos espíritos imortais e que vamos chegar à comunhão do Pai. Todos chegarão, né? Todos estarão junto com o Pai, dependendo do livre-arbítrio de cada um. Isso é uma situação muito importante que todos nós temos que ter em mente. É verdade, Virgínia. E você falando aí da doutrina, o que eu acho muito bonito na doutrina espírita é que ela não faz proselitismo. O intuito, o foco principal dela não é angariar fiéis, não é transformar as pessoas em espíritas, não é isso. É transformar as pessoas em pessoas de bem. É o homem de bem, falado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem subentende-se, homem e mulher, ser humano de bem. Esse é o objetivo da doutrina espírita, que eles deixam bem claro aqui. Não é tornar mais um espírita, mais um adepto de uma religião. Não é isso. É formar homens e mulheres de bem, pessoas de bem. Esse é o objetivo final da doutrina espírita. Tanto é assim que também numa palestra do Haroldo, ele estava mencionando, até achei interessante, que no início da Sociedade Espírita de Paris, né, a gente vê isso até no livro que é o Espiritismo e em algumas revistas espíritas, ali Kardec menciona que logo lá no início da Sociedade Espírita de Paris existiam protestantes estudando o Espiritismo, protestantes espíritas, católicos estudando. Cara, eram poucos ali, que a maioria tinha preconceito, queimavam os livros, mas tinha católicos estudando o Espiritismo, muçulmanos estudando ali o Espiritismo. Então eu falava muçulmanos espíritas, católicos espíritas, judeus espíritas. Então ele, se você pegar lá, você vê que ele utilizava essas palavras, protestantes espíritas, judeus espíritas, porque desde o início não veio para ser mais uma religião. Veio para unir as religiões e mostrar que todos nós somos filhos do mesmo Pai, sem distinção. Então essa é a mensagem principal. Como todos filhos do mesmo Pai, todos seres eternos, espíritos eternos, que temos a eternidade para a nossa evolução. Não é por isso que ela nos incentiva a sermos preguiçosos, pelo contrário, ela não passa a mão na nossa cabeça. Ela mostra a realidade da vida aqui e da vida do outro lado. Então é isso que eu acho muito bonito. Eu vou ler só um trecho aqui rapidinho, se você me permite. O escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré, com muita propriedade, afirma: o Espiritismo é uma doutrina que nos coloca no dever de sempre caminhar. Não nos pede santidade para abraçar a tarefa educativa. Pede-nos apenas caminhar. E a cada passo dado no rumo do progresso, surge o convite do trabalho dentro do que já conquistamos, abrindo oportunidades de adquirir as virtudes que ainda não trazemos na alma. O erro não está em ter imperfeições, mas em algemar-se à preguiça e não buscar melhorar-se. Conforme uma das mais belas asserções de Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, é isso que resume, né, essa tão brilhante, tão linda doutrina que nós abraçamos aqui,
e que estamos estudando semanalmente. É isso. Em relação ao que você comentou, um outro norte para saber se estamos no caminho certo é perceber se nós estamos nos tornando homens de bem, né? Sim. E quais são as características dos homens de bem? Eu vou ler algumas poucas, tem bastante, depois quem tiver curiosidade, na página 221 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala, eu vou falar algumas. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei. Isso que a gente comentou na nossa reflexão diária. Se você começa a fazer essa reflexão diária, você já está no caminho do homem do bem, né? Tem fé em Deus, na sua bondade. Tem fé no futuro. Sabe que todas as dificuldades da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Por quê? Porque ele sabe, como nós comentamos hoje, que vão ser as ferramentas que vai fazer ele melhorar. São os bem-aventurados os aflitos. Se você já começou a analisar isso aí, você está indo no caminho do homem de bem. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças. Por quê? Porque ele sabe que todos os homens, toda a humanidade são irmãos, né? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Em todas as relações que ele tem, familiares, de trabalho, pessoal, ele usa o quê? A caridade como seu guia. O que é a caridade? Fazer o bem ao próximo. Colocar no lugar do outro. Colocar-se no lugar do outro. Fazer aquilo que gostaria que fizesse com ele. Se ele está fazendo isso, ele está seguindo o caminho do homem de bem. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo. Aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque ele sabe que ele erra, ele é imperfeito, e quando ele erra, ele deseja o perdão, a indulgência dos outros. Por isso que ele é indulgente com quem erra com ele, né? Estuda suas próprias imperfeições, né? No dia a dia, ele estuda o que eu errei, o que eu não errei, e trabalha sem cessar para combatê-las. É aquilo que você comentou no bom espírita, aquele que sabe os seus erros e luta incansavelmente para combatê-los. Porque nós temos, como já vimos em vários textos aí, dentro de nós, imperfeitos que somos, nós temos um lobo e uma ovelha. Nós temos isso, porque somos imperfeitos ainda. Então, quem você vai dar mais vazão? Né? Nós temos que deter o lobo e deixar a ovelha se manifestar. Né? Muitas vezes nós temos aquelas intuições, aqueles maus pensamentos. Nessa hora, entre orar e vigiar. E não ser lobo e pé de ovelha. Entendeu? Nós temos que orar e vigiar em nossos pensamentos para não deixar aquele lobo, né, enraizado em nós ter vazão. Isso é muito importante. Em relação ao tema, Luiz Fernando, eu acho que é um tema muito, assim, muito rico e requer muito estudo por parte de todos nós, né? E você tem alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa a falar? Não, é só isso mesmo. O que eu achei bacana aqui é que nesse comentário aqui, feito por esse João Amaro Zanolini, ele fala que a doutrina espírita ela não pede santidade para que a gente possa abraçar uma tarefa de auxílio, de melhora e tudo mais. Porque não somos santinhos, né? Muitas das vezes as pessoas vivem de máscara. Quer posar de santinho, de bonzinho, e aquele lobo na pele de ovelha. São sepulcros caiados que Jesus falava. Bonito por fora e todo podre por dentro. Então nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor. E não fazer pose ou tipo.
né? Cientes de que todos nós temos defeitos e estamos lutando diariamente para melhorar, né? Nós temos nossas imperfeições, né? Não é porque nós dois estamos aqui hoje fazendo um estudo que não tem, aliás, tem muito mais imperfeições que a maioria, não é verdade? E a gente busca, a gente está aqui para aprender e para lutar, porque muitas das vezes a gente fala dos caracteres do homem de bem, que está consignado aí no Evangelho segundo o Espiritismo. É a pessoa que está assistindo e fala, meu, não dá para chegar nisso aí. Impossível, né? É uma utopia. Então, e é isso que a gente aprende na doutrina. Isso é todo dia, passo a passo. Até que chegue a um ponto que isso incorpore ao seu ser. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a dirigir, é algo que você vai pensando toda vez para fazer, e depois vai chegar um ponto que você nem pensa em estar fazendo, é automático. Então não é da noite para o dia, isso aí demora anos e às vezes milênios, né? Mas temos que começar, tem que fazer. Então o que Jesus veio nos exortar é o quê? Que comecemos a trabalhar, a fazer a nossa parte. O roteiro, ele já trouxe. O caminho, ele já mostrou. E o manual, ele já deu. Agora cabe a nós, a cada um através do seu livre-arbítrio, começar a seguir esse caminho aí. É isso aí, né, Júlio? Tem mais alguma coisa? Em relação ao que você falou, Luiz Fernando, nós para começarmos, não precisamos, vou começar quando eu estiver melhor. Não. Porque nós estamos ainda muito aquém da perfeição. Nós temos que começar o mais rápido possível, com nossas imperfeições mesmo. Você acha que todos nós temos que pôr na cabeça que todos nós, nesse plano físico, estamos no mesmo barco, né? Muitos palestrantes, muitos que estão falando com o microfone aqui, não são perfeitos, longe disso. Mas se eles forem esperar para ser perfeito, ninguém começava nada nunca, porque ninguém é perfeito. Então temos que começar sempre a acreditar em Deus, nosso Pai, temos a certeza que somos espíritos imortais, todos nós vamos um dia chegarmos à perfeição. E uma frase muito bonita é que o amor jamais acaba. A doutrina espírita ela nos mostra que através da imortalidade da alma, o amor sempre vence, sempre vencerá. Jamais o que morre é o corpo físico, mas o amor que você tem pelo seu filho, pelos seus pais, pelos seus amigos, pelos seus entes queridos, isto vai estar na eternidade. E todos vão se encontrar como espíritos puros um dia. É essa a mensagem que a doutrina espírita nos passa, confortadora, né? Que somos espíritos imortais, o amor vence sempre e que vamos estar sempre juntos, baseados no amor. É isso que nós temos que levar. Essa perfeição nada mais é o ser perfeito. Deus é um ser o quê? Bom, da bondade suprema e o amor supremo. Então, nós vamos chegar perto disso e vamos entender o que é esse amor perfeito. Tem alguma pergunta, Cris? Tem sim, vou ler para vocês. Só um minutinho. A reflexão pode possibilitar o autoconhecimento. Será que o ser humano é só defeito? Em vários momentos esse discurso não pode levar à intensificação do sentimento de culpa? E a culpa não dificulta o autoconhecimento? Quem que fez a pergunta? Foi a Simone Moreira. Simone, boa noite, obrigado pela pergunta. O ser humano, como nós comentamos aqui, o espírito, ele foi criado com a essência divina, né? Porém simples e ignorante. Estamos numa evolução. Temos defeitos que precisamos ser melhorados. Nesse plano de provas e expiações, os espíritos são imperfeitos, como diz Jesus. Imperfeitos, o que é? Tem defeitos, né? Uns mais, outros menos, não vamos entrar no mérito dos defeitos. Mas Jesus nos passou claramente que somos imperfeitos e precisamos ser perfeitos.
Isso não quer dizer que você tem que entrar no estado de preocupação com os seus defeitos. Você tem que saber os seus defeitos para você tentar melhorar, né? E no meu modo de ver, isso não, se você usar isso racionalmente, de uma maneira lógica, você vai aprender com os seus defeitos, com as suas aflições, né, Zé João? Deu outra palavra? Eu entendi a pergunta da Simone, que até cai naquela questão do pecado original. Também, né? Que a pessoa já, por algumas religiões aí, ela já nasce pecadora, com essa culpa, eterna pecadora. Mais ou menos, se eu entendi bem, mais ou menos nesse sentido. Se não gera uma culpa, que às vezes aprisiona a pessoa, né? Mas daquilo que nós estamos comentando, né, é o contrário, é a libertação. Porque se a pessoa não identificar as mazelas que ela traz dentro de si, ela não vai ter como melhorar. Porque ela vai viver sempre numa ilusão, se enganando. E o papel da doutrina espírita é que a pessoa cresça, se esclareça, evolua, né? Que ela tenha a mente esclarecida e se liberte de amarras que ela mesma às vezes cria. Se liberte do ego, porque o nosso ego é muito grande ainda, né? Nosso orgulho, nossa vaidade. Então a gente tem muita resistência para reconhecer nossas falhas. Pode parar para analisar isso aí. A gente tem muita resistência para ver a falha que nós temos, né, as dificuldades que nós temos. Muitas vezes é mais fácil a gente chegar no outro. É até normal ver, olha, fulano poderia estar aqui para ver a palestra, né? Quando a gente vê uma palestra boa, a gente fala, ó, fulano perdeu a palestra. Como se só o fulano precisasse da palestra. É aquela velha frase, né, que Jesus falava, você vê o cisco no olho do outro e não vê um entrave no seu. E a doutrina espírita, ela através de te mostrando que você é um espírito eterno, que você pode errar e você pode acertar e pode chegar à perfeição, automaticamente ele vai te tirar esse processo de culpa. Sim. Porque você sabe que todos cometem equívocos. Agora, ruim seria se ela não falasse da eternidade, né? Ruim seria se ela não passasse a ideia da eternidade para melhorarmos, né? Passasse a ideia que você vai ser um eterno pecador e dependendo do erro que você cometeu aqui, você já está condenado eternamente. Que não é a questão. Então, por isso que, dessa forma, eu não vejo a culpa, né? Mas é uma questão de crescimento. De sairmos do estado de infantilidade mental, de só passar a mão na cabeça, para começarmos a verificar realmente as nossas mazelas, tentar resolver e andar para frente. Pergunta não, só comentário se quiser comentar sobre. A Sidneia falou, ótima live, estou adorando. Sidneia, obrigado, viu? Valeu. A Mirielle falou, venha como está, mas não fique como está. Isso, muito bem, é evolução. E a Simone também comentou, para aquele que recebe ajuda, valeu, mesmo com o outro pratica caridade por vaidade. Perfeita colocação. Isso, exatamente. É isso. Pessoal. Muito obrigado aí. Nós agradecemos a paciência de vocês aí. Esperamos vocês para a próxima live, né, Luiz Fernando? Isso aí. Qual que é o tema mesmo aí? Vamos ver aqui, o capítulo 18. Capítulo 18. Vamos ver aqui. Não chegar. Não. Dá por aí. Achei aqui. Próximo capítulo é o 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos, hein, pessoal? É isso mesmo. Vamos ver o que Jesus, qual o recado que Jesus quis nos dar com essa frase. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Isso aí não é fácil não, hein? Espera, vamos ler, quem tiver curiosidade, capítulo 18, vai dando uma lidinha aí, que a semana que vem nós... poder auxiliar a gente, né? Que a semana que vem nós vamos fazer esse bate-papo aqui, para a gente aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Boa noite a todos, obrigado. E até a próxima. Valeu.